Deus, aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Somente mais uma obra para não tomar tempo e também não cansar a feliz demandade, mas é uma obra que eu me sinto como co-participante, porque um dia eu falei para a minha sogra que podia levar 2 cestas básicas no interior para me entregar para um servo de Deus que passava por uma situação difícil. Minha sogra levou, e aconteceu que quando lá chegou, o servo de Deus não estava, deixou ali com a sua esposa e seguiu o seu destino. E o que acontecia naquele momento? O servo de Deus e os seus 2 filhos estavam ali da cidade chamada Ubirajara, caminhando para Marília, bendito Deus, e estavam ali andando na beira do asfalto, ele com um saco nas costas, os seus 2 filhos também com um saco nas costas, do outro lado da pista, caminhando ali, catando aquelas latinhas, bendito Deus, de refrigerante. E ali, à medida que ele catava, um se alegrava e falava, filho, achei mais uma latinha. Filho, de repente, também pronunciava, achei mais uma, e foi indo dessa chara e foi caminhando. Já tinham caminhado mais ou menos 7 quilômetros, quando de repente aquele calor forte, a temperatura também já elevada, enfim, começou a entrar uma tristeza no servo de Deus. Falou, Senhor, num tempo passado, ali próximo de casa, ali, tem um mandiocal tão grande ali, que eu poderia de noite lá arrancar um pé de mandioca, tirar das mandiocas, provavelmente o dono nem ia perceber que eu fiz isso, mas hoje eu já não posso mais fazer isso, Senhor. Nessa sua lamentação ele começou a falar, Senhor, se essa prova fosse só comigo, eu catando as latinhas, é uma coisa, mas hoje eu coloco meus próprios filhos para fazer essa parte, me sinto uma humilhação tão grande, bendito Deus. E assim ele chorando e caminhando, que ele demandava, de repente, quando ele deu por conta, ele viu uma carta no chão. O ano passado ele concedeu a graça de me ceder a cópia dessa carta, e eu vou ler essa carta que ele encontrou naquele chão. Essa carta diz assim, você que passa por esta estrada desconsolado e sem direção, medite um pouco e veja que está perto de ti alguém que pode te ajudar. É só clamar a ele e te responderá. Coragem, vá adiante, Deus é contigo. Bendito o nome do Senhor. Faço isso porque ele me autorizou e me sinto como co-participante. Quando ele achou essa carta, querida amada, uma alegria invadiu o seu coração. Falou para os seus filhos, não vamos mais continuar catando latinha, vamos embora para casa. Retomaram esses seus 7 quilômetros de volta, bendito Deus. E quando ele chegou na rua da sua casa, ao qual conhece o servo de Deus já de longa data, quando ele vinha chegando na rua, que ele apontou ali, próximo da casa dele, eis que encostou uma van ali, e os irmãos começaram a descer. Quando ele chegou na porta, o último desceu ali, os irmãos falaram, irmão, nós viemos aqui na sua casa para almoçar. Ele dizia para ele, eu não tenho nem para mim, quanto mais para esse grupo de irmãos. Mas vamos entrar, irmão, vamos entrar. Enfim, quando todos adentraram, aquele servo de Deus com toda a prudência falou, irmão, na verdade nós não viemos aqui para almoçar. Deus preparou aqui, trouxemos 5 cestas básicas para o servo de Deus, e somado aquelas 2 cestas que a minha sogra levou, juntou, somou-se 7 cestas básicas, bendito Deus, que deu para abastecer por um longo período. A princípio, analisando esse fato, esse acontecimento, dá a impressão que Deus estava humilhando aquele servo de Deus, colocando numa condição, porque eu me imagino eu se estivesse no lugar desse irmão, ou cada um de nós se imaginássemos nós se estivéssemos no lugar dele, para vender aquelas latinhas, converter em algum dinheirinho, para depois comprar algum pão, algum feijão, alguma coisa assim por diante para colocar na mesa. Aparentemente, a princípio, dá a impressão que Deus estava humilhando os servos de Deus, mas muito pelo contrário, foi através dessa humilhação, bendito Deus, é que Deus assim provou a sua própria fé, fez essa obra e abençoou ele com aquela cesta básica, bendito Deus. Assim, querido demandado, Deus tem preparado muitas viagens, mas não quero cansar, não quero tomar tempo, mas aonde eu tenho passado, eu trago salvação e levo também a salvação de cada um de nós com a santa paz de Deus. Amém. Pedindo graças a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Também agradeço a Deus, irmão, pela obra de salvação e por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Agradeço a Deus, irmãos,
Deus, testemunhou sobre a necessidade. Dou graças a Deus, irmãos, que às vezes achamos que é humilhação, irmãos, mas todo o processo que vem sobre nós é para uma obra que Deus quer fazer. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela época eu atendia como federação de jovens em São Mateus, e um domingo eu ia saindo para atender o culto, irmãos, e minha esposa olhou para mim e falou: olha, a nossa despensa não tem mais nada. Eu falei para ela: fique em paz, que Deus proverá. E assim, irmãos, fui fazer a vontade de Deus, atender o culto, irmãos. E naquele mesmo culto, o Senhor dava a palavra para mim mesmo, e eu estava pegando para mim mesmo, e naquele dia Deus ia suprir a minha necessidade. Terminou o culto, irmãos, ainda Deus preparou, e um casal, um servo de Deus, nos convidar para fazer uma visita. Irmãos, uma família que estava em grande guerra, em grande luta. Irmãos, eu naquela condição, falei para o servo de Deus: eu não tenho condição de ir. Mas o servo de Deus insistiu: vamos fazer aquela parte. Deus entrou conosco naquela casa, libertou aquela família. Irmãos, e voltando para minha casa, o adversário falava: agora o culto foi abençoado, a visita foi abençoada, mas você vai voltar para a tua casa e a tua necessidade vai continuar. Cheguei em casa, irmãos, quando bati no portão, a minha esposa veio com um sorriso nos lábios. Eu falei: que foi? Ela falou: olha, apareceu uma irmã aqui no nosso portão, que estava andando ali na Mateu Bey, e sentiu de comprar um franguinho para nós. Falei: louvado seja Deus, a mistura mais já tem. Só falta o feijãozinho e arroz agora. E ali, irmãos, ficamos na comunhão. Fiquei ali na sacadinha da minha casa, meditando na palavra, meditando em tudo aquilo que Deus tinha falado. Irmãos, e de repente contemplei uma perua Kombi que rodeava a minha casa. Irmãos, eu achei estranho, falei: mas essa Kombi está para lá, para cá, rodeando. E de repente, irmãos, aquela Kombi parou em frente à minha casa, no portão, e mandou me chamar. E quando eu fui atender, irmãos, era um moço, aleluia, era um moço, e disse para mim: irmão Luiz, desceu chorando daquela Kombi e falou: irmão Luiz, se eu estiver errado, o irmão me perdoa? Eu falei: perdoar por quê, irmão? Por quê? Ele falou: irmão, eu estava ali no barateiro, ali no largo, e Deus mandou fazer essa comprinha pro irmão. Aleluia, eu falei: não, irmão, você não está errado não, entra conosco e goza daquilo que Deus preparou, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus seja louvado. Pela rica misericórdia de Deus, obrigado pelo alto do céu, e colocado no plano diante de Deus da noite, e como alma apontada para o Senhor, e como Deus tomando para uma terra terrível, terra de alma, coração, e nós não tínhamos força nenhuma, Senhor. Eu tinha uma visita familiar para fazer, Senhor, numa quinta-feira, mas eu estava tão por terra, sem força nenhuma, Senhor, para meu Senhor, e disse ao Senhor assim: Senhor, tem misericórdia de mim, sabe? Eu não tenho força nenhuma, sem força nenhuma, eu disse ao Senhor, e aprendi essa visita, Senhor, Senhor, cobriu meu joelho diante de Deus, no meu quarto, na igreja, e só na quinta-feira mesmo, não me esperamos, que não, mais para tarde, para mesmo, e a visita é inicial, 8 horas, mas eu cobriu meu joelho diante de Deus, não terra terrível, não tristeza, não, bem fraco mesmo, disse ao Senhor. E falei para o Senhor na minha oração, falei: Senhor, eu faço, não tenho condições nenhuma, Senhor, eu estou tão fraco, não tenho dito, Senhor, eu tenho que podia preparar um certo Deus, eu só fiz essa visita para nós, Senhor. E levantei a minha oração, Senhor, fiquei na minha cama, e fiquei já falando com o Senhor, aí eu estava com o sapato bem batidinho mesmo, rasgado, Senhor, e o meu sapato disse: Senhor, eu estava nas minhas condições, Senhor, eu estou do céu, eu estou da riqueza, do ouro da prata, eu fiz, e nessas condições, onde eu tenho que preparar um sapato para mim, glória ao Senhor. Aí foi dessa visita, glória ao Senhor, chegando lá, pedindo o nome do Senhor,
Quando eu cheguei lá, tinha um servo de Deus lá, o senhor tinha ouvido a oração, preparou aquele servo de Deus, a aleluia, ele atingiu aquela visita numa hora, a aleluia, ela falava, uma palavra para ele, Jesus participa bem cuidado, Deus, Senhor. E Deus, naquela noite, falou muito com a minha alma, com o teu nome, e aí, mas eu passei uma palavra pelo meu servo, Senhor, eu estou contigo no teu barquinho, eu amo a palavra, eu estou contigo, glória ao Senhor, antes de findar, Senhor, eu dou um sinal que eu sou teu Deus e que eu amo a palavra, Senhor, aquela palavra em todo o meu coração, falei, Senhor, cumpra essa palavra na minha vida, Senhor, e na minha congregação, oração sexta-feira, aí fui sexta-feira, naquela guerra, naquela tristeza, me disse o teu nome, tentei, aleluia, onde o Senhor me colocava na parte do som, e fiquei de cabeça baixa, me fiz a minha oração, glória ao Senhor, esse é o meu somzinho, fiquei de cabeça baixa. Antes de iniciar o culto, então, o irmão, glória ao Senhor, veio até aqui na tribuna, olhou para trás e falou, eu não preciso falar com o irmão, na minha cabeça, eu falei, ai, Senhor, na noite de visita, o Senhor sabe das minhas condições, eu não tenho condições nenhuma, e fiquei de cabeça baixa. Ela falou a segunda vez, irmão, eu preciso falar com o irmão, eu ainda falei, Senhor, a noite de visita, eu não tenho condições, Senhor, tem jeito para mim. Na terceira vez, ela foi até um pouco mais dura comigo, falei, irmão, já falei que eu preciso falar com o irmão, falei, tá bom, irmão. Aí ela me chamou, ela falou, se me segue, irmão. Aí eu segui ela. Ela me chamou pra fora, viu que eu vou trazer do carro dela, pegou um sapato novinho, falou, Deus preparou pro irmão, Deus na sua vida, irmão, mas agora eu quero saber, como que Deus revelou a necessidade minha para a irmã? Falou, irmão, eu estava numa congregada, na minha primeira oração, quando eu cobri meu joelho, o senhor trouxe o irmão em frente e falou assim, ó, compra um sapato pro meu servo que ele está precisando. Ela entrou numa angústia, numa guerra terrível, porque ela não sabia o número do meu sapato. Ela falou, senhor, como que eu vou comprar o sapato pro meu servo, senhor? Eu não sei o número dele, senhor. E saiu da congregação, me atribularam por causa disso, senhor. Mas quando ela passou ali no radarzinho, ali perto do posto de gasolina ali, Deus gostou o número 40 para ela, falou assim, ó, eis o número do sapato do meu servo, agora compra o sapato do meu servo. Eu comprei, eu sempre dando glória a Deus também. Então, graças a Deus, quando eu visito que o senhor levou a gente na casa da senhora de 23 anos, ela tinha osteoporose, ela foi atropelada, ficou 15 dias na UTI, sem condições nenhuma. Aí levaram os enfermeiros, levaram com um quartinho lá, pegando na ponta do lençol, pegando na ponta, e o familiar dela lá que não tinha condições mais de andar, ela tem osteoporose, quebrou o freio, quebrou a coluna também, uma situação muito terrível. Aí Deus levou e minha esposa na casa daquela senhora. Eu fiz uma visita para ela, conversando com ela, só veio chorar. Ela estava numa situação terrível que usava fralda e filho. Terrível. Só chorava. Eu falei para ela, Maria, estava precisando de fazer uma visita para a senhora, mas ela falou, meu filho, vem que eu estou precisando de Jesus. Tem dito a Deus, falamos no ministério, marcamos aquela visita, glória ao Senhor. E durante aquela visita, eu e minha esposa foi na frente da verdade e pegamos uma cadeira de roda de banho, fica uma muleta, glória ao Senhor, mas uma honra e glória de Deus, irmão. Fizemos um mês de visita, no último dia daquele mês de visita, aquela senhora está pulando 1 metro de altura e dizendo, Jesus me salvou, Jesus me libertou. E aí está dentro daquela casa, com fim, feliz, vendo que Deus está operando no meio de nós também. Eu sou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja sempre louvado. Amém. Louva a Deus também perdão dos pecados, que defende o Senhor do céu, no céu de todos os homens, e cumpriu essa palavra até o fim. Eu louvo a Deus também, querido, porque o Senhor me cobrou de contar uma humanidade. Uns anos atrás, irmãos, uma parte financeira difícil, morava no quintal 6 famílias. Irmãos, e ali o Senhor entrar naquele lugar, que é um lugar muito difícil, eu e minha esposa só pedir a Deus, mas o Senhor entrou, irmãos, porque a palavra diz que entrar, queridos, orou para Deus, que a parte material sobrou aquele povo, irmãos, no tempo certo, o Senhor permitiu, irmãos, para a gente ficar sem luz por 9 meses dentro do nosso lar, 8 meses sem água dentro da nossa casa, e isso mais um tempo que não tinha luz, aquele povo aqui quintal fazendo cunhada, minha sogra, então eles vinham congregar e muito o Senhor falava com a nossa alma. Eu louvo a Deus que nessa situação, amados irmãos, eu estava passando essa prova material, muito difícil, muito doída, queridos, essa prova durou por mais ou menos 7 anos, nossa vida, buscando o Senhor, irmãos, porque eu era só falar, poderia fazer alguma coisa por nós, como é, e um dia tem um casal, eu queria contar para a verdade isso, que tinha um casal que tem até o dia de hoje, que eles residem na cidade de Cesarilândia, e esse casal um dia comunicando com a gente, ligou, porque a gente era muito amigo, somos até o dia de hoje, e irmãos, que o que aconteceu, eles falaram para nós, irmão, Senhor a Deus, que o Senhor prepara, porque tem um casal aqui nessa cidade, eles estão um pouco afastados, e eles estão passando por uma prova material muito difícil, o servo de Deus está sem trabalho, e eles têm 9 filhos,
e não tem, está passando difícil. E eu nessa luta, irmãos, que eu estava passando, servindo na minha casa, mas é tudo permissão de Deus, por quanto eu dava a minha parte, irmãos, e ali a família não dava a parte deles. Quando a gente foi perceber, eu fui perceber, já percebi no dia que cortaram tudo, irmãos, a dívida ficou muito alta, mas foi com essa necessidade. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu falei, tá bom, filha, eu vou morar a Deus, mas na verdade eu não queria ir, porque eu estava tão provado, estava triste, irmão, e ali eu fui ficar me falei, filha, vamos congregar, e viemos nessa casa de oração, a minha congregação, eu vou tomar um glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus, amados irmãos, por nosso saudoso irmão Oliote, que está na presidência, irmãos, no decorrer da palavra, ele deu a palavra, no decorrer da exortação, ele disse assim, meu servo e minha serva, nessa viagem que vocês vão, não esquece de levar o chinelinho havaiana e não esquece de levar o pirulito para as crianças também. Mas, irmãos, eu senti, eu falei, meu Deus, parecia que o servo de Deus estava na outra linha do telefone, lendo, ouvindo tudo aquilo, porque eu não vi nem buscar a palavra por causa da minha situação, queridos, mas eu louvo a Deus que o Senhor foi criando esse caminho. Nos sentimos muito confortáveis por essa palavra, confirmado. O Senhor foi preparando tudo, irmão, sem pedir nada para ninguém. O Senhor preparou 6 sacos de roupa, minha esposa cuidou direitinho, lavou e foi separando de criança aqui, de criança ali, de menino, de menina, de adulto, e foi separando. O Senhor preparou também o alimento, o Senhor preparou o leite, a fralda, tudo que tinha necessidade, irmãos. E a gente viu, naquela semana estava um pouco apertado no meu trabalho, mas o Senhor abençoou a importância que entrou, queridos amados. Irmão, mas eu louvo a Deus que nós somos na loja, eu e a minha esposa, e nós estamos comprando. Eu falei para ela, você vai comprando o chinelinho, porque a palavra falou que nós temos que levar um chinelinho havaiana, do jeito que o Senhor falou. E ela foi pegando, e irmãos, ali compramos 9 pares de chinela havaiana, tudo com uma medida, e quando nós chegamos em casa tinha 10 pares. Eu falei, mas você comprou 10? Não, eu comprei 9, mas apareceu um a mais. Mas eu louvo a Deus que nós seguimos em frente a essa viagem, irmãos, encontramos a serva de Deus, ela rapidamente falou, vamos lá na visita, nós fomos fazer a visita, e estava aqui no meu coração, Senhor, se for mesmo preparação, eu confirma todas as coisas, Senhor, porque nós não temos uma revelação, não temos uma, mas tem essa necessidade, Senhor, e nós se alegramos em ajudar o seu servo, embora a nossa situação está difícil. Irmãos, mas com a minha surpresa, quando nós chegamos nessa visita, logo cedinho no final de semana, o servo de Deus, o irmão da Mata passando na porta lá, ele já atendeu de terno e gravata, ele já atendeu chorando, por quando ele falou, irmãos, eu estava indo agora na cidade, para ver se eu arrumava alguma coisa para poder comprar lá, porque o trabalho dele era para pegar reciclagem na rua. Irmãos, mas o Senhor viu, porque ele viu a gente entrando para a compra lá com o pessoal, todo louvor e toda glória a Deus pertence, amados irmãos, eu louvo a Deus. E daqui a pouco naquele cômodo começou a aparecer aqui um monte de criança, e quando eu olhei no pezinho daquelas crianças, nenhuma criança estava com chinelo de dedo, todas descalças, amados irmãos, e aquilo me comoveu, porque a palavra falou que era para levar, eu já me senti confortável naquela hora. Irmãos, para resumir, foi tirar aquele chinelinho, e cada criança pegava o seu chinelinho, e pegava aquele lá, e pegava aquele outro, e foi pegando, e a mãe foi dando, esse aqui é para fulano de tal, esse é para Tiago, tudo nome bíblico, 9 criancinhas. Eu louvo a Deus, quando pegou uma criança, veio, irmãos, na porta, olhando veio com aquela feirinha assim, a serva de Deus, a irmã Sandra, falou assim, o que foi, Salatiel, o que aconteceu? Amanhã, porque eu queria aquele chinelinho que o Gabriel estava no pé dele, e ele pegou, amados irmãos, e para surpresa nossa, foi um chinelinho que a minha esposa pegou dobrado, tinha 2 chinelos iguais, e a esposa tirou, e falou assim, nossa, já não precisa mais brigar, que veio 2, e aquele que estava no pezinho serviu para a serva de Deus, sua mãe. Mas eu louvo a Deus, amados, que, irmão do Senhor, eles guardavam com tanto amor esse chinelo que não queria nem colocar no pezinho, com medo de sujar o chinelinho, irmão. Mas eu louvo a Deus, aleluia, por quanto o Senhor preparou o alimento, o servo de Deus levou nas cozinha, tudo para confirmar, só tinha mais ou menos 10 quilos de sal na casa do servo de Deus, e irmãos, ali rapidamente a serva de Deus já fez o alimento para eles comer, o pirulito que Deus preparou, aquelas crianças chuparam de 2 pirulitos, uma coisa tão gloriosa, irmãos, a fraldinha que Deus preparou já foi trocada a criança na hora, enquanto tinha 2 dias que estava sem a fralda, o leite já foi feito na hora, irmão, mas o que me chamou mais atenção, quando ela foi abrindo aquele saco de roupa, ela foi olhando a roupa, falava, esse aqui serve para você, foi chamando o nome da criança, esse aqui serve para você, esse aqui é para a menina, esse aqui foi indo, e foi ajudando aquelas crianças, por quanto os irmãos da rádio eles dormiam muito na sala, outros dormiam com o pai, nem caminha, tinha um colchãozinho no chão, e irmão dele falava, mamãe, eu posso colocar no meu guarda-roupa? Pode, vai lá pegar seu guarda-roupa. Irmãos, quando ele ia até a sala, até o quarto, vinha com uma caixa de papelão, e falava que aquilo era o guarda-roupa dele, eu louvo a Deus, amado, que foi encher aquela caixinha de papelão, todos ficaram contentes, todos ficaram alegres, irmãos, eu me esqueci a minha volta, eu estava passando aqui em São Paulo, falei verdadeiramente, o Senhor trouxe nós aqui, que é para dizer que a nossa forma não passa de perto dessa aprovação, que o Deus amado, que o Senhor deu aquela necessidade, e
e na hora que nós fomos orar, agradecer a Deus, aquela criança cantava, irmãos amados, os 433, cantavam por uma coisa mais linda, e eu saí de perto completamente da minha prova. Irmãos a Deus, amados irmãos, que nós vamos congregar à noite, e o Senhor mandou a sua palavra, falou: você não viu a dificuldade, e nem também o tamanho da sua dor. Mas olha, eu vou te recompensar por isso que você fez. Irmãos, eu louvo a Deus que nós voltamos para São Paulo e que passou o tempo. Irmãos, o Senhor foi abençoando nós, foi abençoando. Passou 7 anos, o Senhor entrou naquele lugar, chamou dois cunhados meus, chamou duas cunhadas minhas, chamou a minha filha, chamou minha sogra, chamou a tia da minha esposa naquele lugar. Eu estou agradecendo a Deus, amados irmãos, que o tempo se passou e o Senhor me preparou a nossa casa própria, o Senhor exaltou nós, tirou, irmãos amados, do nosso emprego, quando eu trabalhava de empregado, e aí eu estava passando uma certa perseguição, e um dia chorando, falava: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou para mim, eu falava: Senhor, eu desejo de ter o meu próprio piscininha, Senhor, vai me trabalhar mais de parte. Irmãos, eu louvo a Deus por quanto no final daquele corredor da minha casa, o Senhor me mostrou que eu tinha que construir ali a minha oficininha. Irmãos amados, eu falei: Senhor, mas não tem construção. Aí o Senhor foi me mostrando, falando na minha mente: levanta a parede aqui, coloca uma pia ali. Irmãos, uma oficininha que o Senhor preparou mais ou menos de 2x2. Irmãos, essa palavra o Senhor mandou lá no interior, no meio do mato, que ia me recompensar. O Senhor recompensou mesmo. Daquela oficininha o Senhor foi me abençoando. Eu tinha um fornecedor, de repente apareceu 2, 3, 4 fornecedores, já não estava mais dando conta do trabalho. Eu falei para minha esposa: filha, você vai ter que fazer um curso, que é para você me ajudar, porque já não está dando mais. Você parou, ela fez o curso, eu trabalhava no lote. Irmãos amados, eu quero agradecer a Deus, que daqueles 2 cômodos pequenininhos de 2x2, o Senhor virou o meu cativeiro, preparou a minha casa própria. Irmãos amados, eu construí 2 cômodos grandes, e hoje eu e a minha esposa trabalham juntos, queridos, mas o mais importante, amados, o Senhor entrou na família dela e chamou aqueles que eram da sua graça. Eu vou fazer, porque a palavra cumpriu, isso daí estava guardado no meu coração desde aquela época, quando o servo de Deus anunciou essa parte. Mas eu louvo a Deus, amados, que eu aprendi muito nessa visita. Eu agradeço a Deus por tudo. Depois desse essa família mudou para outra cidade. O Senhor já chamou alguns dos filhos das águas do Santo Batismo, e o Senhor prometeu que ia abençoar a minha casa. Eu fui nascendo as minhas crianças, nasceu Samuel, nasceu Mateus primeiro. E um dia na reunião de jovens, o Senhor falou: se você for fiel, filho, você vai ver os seus filhos tocando junto com você. Eu agradeço a Deus que o meu menino Mateus começou a tocar com 7 anos na reunião de jovens, e o meu menino Samuel começou a tocar com 9 anos na reunião de jovens. Uma visita que Deus preparou lá no interior, o Senhor abençoou a minha casa. Eu louvo a Deus, nessa força que Deus me deu, Deus seja sempre louvado. Vamos participar de um ensaio na cidade de Jacareí, junto ao servo de Deus, que hoje é cooperador em Fortaleza, morava em Arujá, nosso irmão Barbosa. Irmãos de Deus, tomava os caminhos, Deus preparou de uma forma especial. Chegamos até aquele ensaio, participava muitos músicos, tinha muitas organistas que lidavam com a música, e encarregado, quando eu regia aqueles hinos, percebia-se que um momento, instante em que se mudou, irmãos, o clima daquela congregação, servo de Deus com uma batuta sobre a sua mão, regendo os hinos, entrou dentro da igreja pela janela, e naquele vento que entrou, irmãos, os músicos começaram a chorar, os organistas, e a presença de Deus encheu os corações naquela tarde, irmãos, foi uma glória muito poderosa. O servo regia os hinos e as lágrimas caíam dos seus olhos, e uma grande força visitava os nossos corações. Se encerrou aquele ensaio, a glória de Deus ficou no coração daquele que crê, bendito ao Senhor. Um casal junto ao seu filho, um menino de 5 anos de idade, retornando à sua casa para voltar ao culto à noite, que haveria um culto especial naquela mesma comum congregação. E chegando em casa, escolhendo uma das repartições daquela residência, o Senhor tomando um caminho glorioso, aquele menino foi brincar com seus objetos, seus brinquedos, de repente chamou o nome da sua mãe e disse: mamãe, vem cá ver uma coisa que eu aprendi hoje no ensaio, nessa tarde. E a serva de Deus veio mais do que depressa, correndo, se aproximou e disse: filho, o que está acontecendo? E a criancinha disse: mamãe, não é assim que o servo de Deus fazia, regendo os hinos do ensaio. A criancinha levantava os braços dizendo que aprendeu a reger os hinos. Sua mamãe começou a chorar e a presença de Deus visitar o seu coração. E da mesma forma o menino chamou seu pai, e o papai se aproximou, já se deparou com a sua esposa chorando. O menino também sentindo grandemente a presença de Deus. E de repente ele perguntou, me disse: filho,
o que está acontecendo? E a criança respondendo disse: papai, não é assim que o servo de Deus fazia, regendo os hinos no ensaio. E a criancinha levantava o braço dizendo que aprendeu a reger os hinos, a mesma virtude e o mesmo choro tomou o coração do pai também. E o pai começou a chorar e a glória de Deus visitar ambos naquele dia. Olhavam para o céu, arregalavam seus olhos, chorando, repetiam as mesmas palavras sucessivamente, dizendo: milagre, milagre, milagre. Aconteceu um milagre na vida do nosso filho. Irmãos, aquela criança de 5 anos era muda de nascença e Deus libertou por completo. Bendito é o nome do Senhor. Não foi preciso apregoar para o menino, não foi preciso apontar de dedo. Na virtude do Espírito, no silêncio do homem de Deus, a criança começou a falar e está falando até o dia de hoje. O nome de Deus está sendo glorificado. Bendito o Senhor. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito. Só mais uma rápida que Deus me trouxe agora, 15 anos atrás. Meus pais foram numa missão na obra de Deus, o Senhor confirmou junto ao nosso irmão que já dorme no Senhor. E o servo de Deus, irmãos, bendito ao Senhor, pegou o veículo e foi com os meus pais até a cidade de Baronesa. E quando chegou naquela cidade, não sabia onde iam, estavam por revelação, a mandato da palavra. E perguntaram ao Senhor de dentro daquele carro, dizendo: Senhor, aonde vamos? O Senhor visitou o seu coração e disse: você está vendo essa estrada, meu servo, Mato Dentro? Segue essa estrada e eu darei ordem para vós parar o vosso carro. Então tá bom, obedeceu à voz de Deus e seguiu em destino aquela estrada, Mato Dentro, e foi, irmãos, passou aproximadamente 1 hora naquela estrada de terra, muito esburacada, um lugar deserto, não havia mais residência naquele lugar. E chegou uma certa altura que um riacho cruzava aquela estrada, não tinha como passar o carro. Pararam o veículo se preocupando e disseram uns aos outros, dizendo: Senhor, e agora o que vamos fazer? O Espírito de Deus se apresentou mais uma vez no coração do nosso irmão e disse: meu servo, você está vendo esse portãozinho que está ao teu lado? Ele olhou, irmão, um portãozinho bem baixinho, o mato cobria, não tinha nem como ver. Ele disse: sim, estou vendo, Senhor. Desce e chama a atenção dos moradores dessa casa, que eu vou fazer um grande milagre. Bendito é o Senhor. Irmãos, o servo de Deus desceu daquele carro, se aproximou e quando levantou as palmas para chamar a atenção, irmãos, era uma barranca. Lá no fundo havia uma casinha, irmãos, sem reboque, bem humilde, de 2 cômodos. E quando o nosso irmão levantou as palmas para chamar a atenção, o Senhor o repreendeu e disse: meu servo, não faça desta forma. Chama os teus companheiros, abre esse portão, invade esse terreno, vai descendo a barranca dele, cantando um hino de louvor ao meu nome, que eu vou fazer um milagre agora. Bendito é o Senhor. E o nosso irmão, tomado pelo Espírito Santo, começou a descer a barranca daquela casa, cantando um hino de louvor a Deus junto aos meus pais. E conforme descia cantando, a presença de Deus em evidência de novas línguas tomava a boca daqueles homens de Deus. Bendito é o Senhor. E foram chegando, se aproximando, irmãos, até a porta da entrada. E quando pisaram na soleira da porta, a casa se abriu. Já havia um casal e 2 crianças chorando, sentindo a presença de Deus. E o Senhor diz: entra para dentro desta casa e saudai a casa com a paz de Deus. Foi feito, a casa respondeu com amém. Eram todos nossos irmãos. O dono da casa deu um grito e disse: está vendo bem, o Senhor nos mandou na palavra esta semana que enviaria os anjos de São Paulo para suprir a nossa necessidade. O fogão estava vazio, a despensa vazio, não tinha o que comer. E a glória de Deus entrou junto com o servo de Deus naquele dia. Num dado momento, o servo de Deus, na educação, pediu que os irmãos se assentassem no sofá. Quando o nosso irmão ia sentar, o Espírito de Deus se manifestou mais uma vez no coração do nosso irmão e disse: você não veio aqui para conversar, você veio aqui com minha ordem para ver um milagre. Não senta no sofá e continua cantando o hino de louvor, que eu que eu vou fazer um milagre agora. Bendito o Senhor. E o nosso irmão continuou cantando aquele hino, meus pais acompanhando na comunhão. Aquele casal não entendia nada. No meio, irmãos, do hino, quando o servo de Deus cantava e louvava a Deus, na primícia da sua voz, de repente ele percebeu que os seus olhos da carne se fechou, os olhos do Espírito se acendeu, e uma visão rasgou desde os céus até a terra e desceu diante de si. E em que ele via, Deus mostrava para ele um vulto preto saindo de dentro da sua cabeça e correndo por Mato Dentro em alta velocidade, desaparecendo no meio daqueles eucaliptos. E o
Senhor falou assim: para de cantar o hino e profetiza com meu servo o que eu acabei de fazer na vida dele. Daquele momento, irmão, ele parou e disse: servo de Deus, dono desta casa, você crê na visão de Deus? Ele disse: eu creio. Deus rasgou o céu e mostrou para mim aqui agora uma visão. Conforme cantava esse hino, bendito Senhor, eu vi que um vulto preto saia de dentro da tua cabeça e saia correndo por Mato Dentro em alta velocidade e desaparecia. Deus manda te pregar do câncer no cérebro, você não morre mais, porque dele Deus acabou de te libertar. E a glória de Deus começou a tomar aquela casa. O dono da casa postou o joelho no chão, levantou os braços para cima e disse: aleluia, Deus, é a promessa de Deus na minha vida. Eu estou com câncer do tamanho do limão no meu cérebro e os médicos não me dão chance de vida, mas eu creio que os anjos entrou na minha casa hoje, nessa tarde, e a enfermidade saiu correndo em grande disparada. Igreja, fica na comunhão, porque se você veio buscar sinal de milagre nesse culto, o Senhor já te diz, aleluia, o espírito da morte que te acompanhou até esta igreja já vai ser dado ordem através da tua linguagem, através do teu glória, através da tua comunhão. Cai agora todo demônio que se levantou na vida da minha igreja, e o demônio da morte é dado uma ordem agora, começa a falar em língua, e através da tua linguagem o diabo começa a se ausentar desse culto, em nome do Deus dos exércitos. Morte que se levantou, sai para as trevas exteriores, que é o teu lugar, e deixa meu povo sentir a minha glória. Você veio buscar, você vai levar milagre para a tua casa nesse culto. Glória no nome do Senhor. Passou-se 30 dias, foi feito os exames na cabeça do nosso irmão para cirurgia, constatado pela ciência. Agora o Senhor, aleluia. Os médicos olhavam e diziam: homem, cadê o câncer que estava alojado no teu cérebro? Ele disse: Jesus Cristo me libertou. Glória ao Senhor. Eu não vejo alguém desse culto saindo com essas palavras no coração: Jesus Cristo me libertou. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, são muitos milagres, não dá para contar mais. Peço perdão já por ter estendido o horário. Só para mandar e ter uma ideia, agradeço a Deus que um dia, irmãos, aleluia, não era batizado, fui para o mundo, irmãos, não sabia. Depois Deus me chamou, me trouxe de volta, me chamou na graça, preparou a esposa, meu filho, 4 meses de casado, sintomas me tomaram, constatado pela ciência, feito os exames, irmão, que eu era portador do vírus da AIDS, bendito é o nome do Senhor. E naqueles resultados, irmãos, a aflição tomou meu coração, não tinha mais alegria, abandonei o meu trabalho, e a morte dizia que eu ia morrer. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fui buscar a palavra. Deus tomava do seu servo e dizia: daqui 3 dias foi feito novos exames, da minha esposa e o meu também, clinicamente comprovado. Fui buscar a palavra numa grande aflição, aleluia. Deus tomou do seu servo e disse: entrou um casal chorando, e Deus me mostra como a enfermidade incurável no sangue. O Senhor te diz: daqui 3 dias eu troco teu sangue, você vai glorificar o meu nome. O que pregava pelo Espírito desceu, o que atendia o culto, que tomou atendimento na comunhão, levantou e disse: igreja, não posso dispensar essa mandada em paz, sem contar o milagre que, aleluia, uma visão que Deus me deu nesse culto. Deus me mostrava um caixão negro bem comprido, e 4 mal elementos, cada um segurando na alça daquele caixão, e rodeando os muros como se fosse a cidade de Jericó. E quando aqueles homens apontaram nos portões daquela cidade, desceu um anjo do céu com uma espada banhada na mão. O anjo cortou o caixão no meio, e Deus dava interpretação para o servo de Deus e dizia: o anjo venceu a morte, o anjo venceu o inferno, o anjo venceu o diabo, e acabou de vencer essa enfermidade que está no teu sangue. Irmãos, aleluia, nas ruas de Itapetininga, chorando no veículo, dirigindo, parei o carro, uma mulher se aproximou da janela e disse: homem, eu nunca te vi na minha vida, mas Deus manda pregar para você. Eu falei: pois não, mulher, aleluia, o nome do Senhor. Ela disse: eu nunca te vi, mas o Deus que eu sigo manda te dar um recado. Deus me mostra que nessa tarde o céu começa a se abrir, e um varão com veste resplandecente começa a descer, e tem uma ampola de sangue cristalino na mão, e esse anjo vem descendo, vem descendo, vem descendo, e vem se aproximando da tua cabeça, e esse anjo começa a te ungir agora com esse sangue cristalino. O que é limpo começa
sempre louvado. E era a época do casamento dele, irmãos, e eu tinha recebido um certo dinheiro. E quando ele passou, me saudou, falou: irmão Demilson, irmão, vai amanhã no meu casamento? Eu disse: se Deus preparar, eu vou. Quando eu falei: se Deus preparar, eu vou, o Senhor falou no meu coração: está faltando alguma coisa no casamento do meu servo. Esses 50 reais que está, isso foi nesse ano, esses 50 reais que está no teu bolso não é mais teu. Dá para o meu servo para ajudar no casamento. Falei: Senhor, tem misericórdia. 50 reais, Senhor, tem misericórdia. Dá para o meu servo, não é mais teu. Irmão Nelson, isso aqui Deus preparou para o irmão. Ficou contente, alegre. Irmãos, e Deus criou um caminho, preparou minha viagem para os Estados Unidos. Irmãos, não paguei um centavo. Estive, irmãos, em algum estado, mas vou contar só essa. No estado da Flórida, congregamos em Miami. E depois, quando estava em Orlando, despedindo daqueles irmãos, o irmão me saudou. Falei: irmão, isso aqui Deus preparou para o irmão. Bendito é o nome do Senhor. E quando, irmãos, peguei o envelope e coloquei. Quando cheguei em Washington, onde eu estava hospedado, abri aquele envelope. Dentro daquele envelope tinha $1.000. Glória ao nome do Senhor. Convertendo R$3.000. Sabe o que o Senhor falou para mim? Meu servo, os 50 reais que você deu para o meu servo para o casamento, eu estou te devolvendo 60 vezes mais. Vocês acreditam nisso, irmãos? Vou contar só mais uma de coleta. Todas essas obras desse ano. Eu entrei esses tempos atrás, irmão. Eu estava fazendo uma entrega em Santa Bárbara do Oeste. Eu entrei dentro de um restaurante para me almoçar. Quando eu estava para almoçar, na frente do restaurante, tinha um rapaz que disse assim para mim: moço, o senhor não paga uma marmitex para mim? Eu olhei para aquele rapaz e falei: olha, eu estou aqui também por misericórdia de Deus. Se eu contar minha situação para você, se eu falar que eu não tenho dinheiro, até que eu tenho, mas eu tenho muito compromisso, você me desculpa, mas eu não tenho condição. Deus que te abençoe. Falei: amém. Entrei, irmão, comi ali uma comida simples, e quando eu acabei de comer, o Senhor falou dentro do meu coração: meu servo, você está satisfeito? Eu estou, Senhor. Tá, precisa de mais alguma coisa? Não. Lá fora está aquele homem que não tem a minha graça. É uma alma errante e que se Satanás leva ela pelo caminho que quer. E ele está com fome. E ele pediu para você um marmitex que custa R$4 e o seu coração endureceu para não dar. Agora eu estou falando para ti: dá um marmitex do almoço, dá um marmitex da janta, dá um guaraná para o almoço e um guaraná para a janta. Vocês acreditam nisso, irmão? Senhor, se eu tivesse dado só um marmitex já estava bom. Então tá bom. Desembolsei dali, irmãos, quase R$14. Falei: olha, eu não tinha para te dar, mas dá glória a Deus, meu coração é duro, mas o Deus que eu sirvo mandou te dar isso daqui. Ele olhou, ficou olhando assim para mim e foi embora. Bendito é o nome do Senhor. Estou na minha casa. Passou assim uns 2, 3 dias, estou na minha casa. Telefone, irmão, do estado de Massachusetts, dos Estados Unidos, toca. Paz Deus, mano meu, amém? Qual a tua conta bancária? Tal. Deus mandou depositar R$700 agora na tua conta. O Senhor falou para mim: eu estou pagando os 14 que você deu para o homem. Vocês acreditam nisso, irmãos? Então, coleta, vamos servir a Deus naquilo que Deus nos pede, naquilo que Deus toca no nosso coração. E o Senhor tem muito mais para nos dar. Pode se chamar um outro hino. Glória. Está aqui. Conselho da palavra de Deus. O conselho de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, ela ultrapassa até a nossa imaginação. Deus, irmãos, é um ser que em tudo Ele é superior. Ele é formador. Ele é o Criador. Ele te criou. Ele te formou. Esperou que o teu próprio corpo, a tua própria mente, saísse da infância ou na adolescência, na média idade e na velhice. Ele se encontrou com a tua alma.
chamou nesta graça e escreveu o teu nome no livro da vida. E se nós formos fiéis, vamos morar com Ele dentro da sua glória. Mas para que nós possamos chegar na glória de Deus, nós temos aqui uma caminhada, nós temos aqui, santo é o Senhor, os caminhos da nossa própria vida, e dentro dos caminhos da nossa própria vida, encontramos com vários personagens, o personagem da prova, da luta, da guerra, da aflição, da tentação. Mas olha o que Deus manda por esta palavra. Se vieram buscar o dom de Deus, o primeiro dom, aleluia, já derramei amor na minha igreja, glória ao nome do Senhor. E agora, no nome do Senhor Jesus, igreja, Deus vai dar um dom para a igreja inteira agora. Vocês acreditam? Bendito é o Senhor, em nome do Senhor Jesus, receba o dom de vencer, glória ao nome do Senhor. Com este dom, você vai vencer a tua luta, você vai vencer a tua guerra, você vai vencer a aflição, a tentação que se levantou no teu próprio caminho. Com este dom, você vai vencer no teu ministério, você vai vencer tocando, você vai vencer cantando. Com este dom, aleluia, na criação dos teus filhos, você vai vencer. No teu casamento, você vai vencer. Na tua viagem, você vai vencer. Aleluia, na enfermidade que apresentou no teu corpo, você vai vencer. Glória ao nome do Eterno, aleluia. No currículo que você mandou, você vai vencer. Aleluia, no vestibular que você vai prestar, você vai vencer. No concurso público que você vai prestar, você vai vencer. Eu serei a tua mão, eu serei o teu olho, eu serei a tua boca, eu serei a tua expressão, eu serei o teu tato, eu serei o teu olfato, eu serei, glória, as pálpebras dos teus olhos, eu serei o cálcio dos teus ossos. Alamaia, glória ao nome do Senhor. Eu serei a gotícula do orvalho, o sol do meio-dia, o eclipse, a cauda do cometa. Eu serei na tua vida o vento tempestuoso, a nuvem cheia de água. Aleluia, eu serei na tua vida as ondas do mar, o gelo do iceberg. Eu serei na tua vida a profundidade do oceano, o infinito do universo, a profundidade do abismo. Em nome do Senhor Jesus, eu convoco agora a natureza, a lua, o sol, o ar, os pássaros, e a própria natureza vai te ajudar para você vencer, para você lutar. Se a tua vitória depende de água, água terá. Se a tua vitória está no rio eu vou abençoar. Natureza, aonde tiver esses homens, aonde tiver essa mulher, trabalha, cria, transforma, porque eles vieram buscar o dom e eles saem dessa igreja hoje vitoriosos, com poder, com virtude, com santidade. O que você veio buscar, a luta que você está passando, a guerra que entrou na tua casa, a cunha que o adversário quer colocar e separar o teu casamento, em nome do Senhor Jesus, receba o dom de vencer agora, receba o dom de vencer agora, você vai vencer. A missão da terra é gerar. E toda a terra, ela é a dádiva que ela tem a Deus. É um pagamento que ela tem. E a terra é fiel. O que lança nela, ela faz brotar. Glória ao nome do Senhor. Mesmo o deserto, ainda que nele não tenha aquela plantação e que tenha uma relva seca ou que tenha aquelas dunas de areia, mas a intenção do deserto também é gerar. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Criador. Por isso que Deus falou para Eva, aleluia,
que ela salvar-se-ia gerando filhos. Eva veio da onde? Eva veio também do pó da terra. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nessa palavra? Aleluia. Foi feita uma mulher para estar do lado do Adão, para estar no próprio jardim, na alegria, no prazer e no contentamento. Mas pela desobediência e pelo pecado, então você vai se salvar gerando filhos. Glória a Deus, porque está na condição da terra e a própria apropriação. E Deus mostra para todo crente, Deus mostra para todo homem, Deus mostra para todo ser, Deus mostra para toda tecnologia que Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Glória ao nome do Senhor. E Ele mostra para todo homem também que Ele é também geógrafo. Bendito é o Criador. Deus mostra para todo mundo que na qualidade do seu espírito, bendito é o Senhor, Ele cria, Ele forma. Deus é matemático. Você acredita nessa palavra? Mas como que Deus é matemático? Bendito é o Criador. Bem, pode pregar o que Deus manda pregar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Como que Deus é matemático? Deus é matemático. Qual é a primeira equação da matemática? É o somar, é o mais. Glória ao nome do Senhor. A palavra haja, ela começou a somar. Bendito é o Criador. Pode pregar o que Deus manda pregar? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse, haja luz. Glória ao nome do Senhor. Além dele criar a palavra, ele já estava dando um caminho para o homem entrar. Se você entrar no movimento das águas, você consegue ter a luz. Você acredita nessa palavra? Deus já estava dando ideia para o homem no futuro construir uma hidrelétrica. Você acredita nessa palavra? No movimento das águas ele estava, e a primeira palavra, haja luz. Mas olha o que Deus manda pregar, para que o homem consiga, aleluia, criar, aleluia, aleluia, eletricidade. Ele tem que ter uma energia, ou hidrelétrica das águas, bendito é o Criador, ou eólica do vento, ou uma atração corporal, física, humana, ou até mesmo animal. Mas dá glória pro meu nome. Vai na profundeza das águas e veja lá um peixe chamado peixe elétrico, sem energia humana. Eu coloquei eletricidade nos seus poros. Você tem glória para me dar? Glória ao nome do Senhor. Eu mostro para qualquer homem que eu sou o maior pintor da terra, porque todos os pintores, quando ele tem que pintar, ele precisa de tinta, ele precisa de pincel, e ele precisa de um quadro. Então dá glória pro meu nome. Sem tinta, sem pincel e sem tela, eu pintei o arco-íris. Você acredita nessa palavra? Glória ao nome do Senhor. Olha o que mais eu tenho para pregar. Aleluia. O homem desenvolveu uma coisa chamada relógio, e do próprio relógio ele criou o despertador, e criando o despertador, bendito é o Criador. Você acredita nessa palavra? É para lhe amanhecer. Então dá glória pro meu nome. Eu entrei no cântico do galo e fizei o despertador da madrugada. Sem da corda, sem energia, ele começa a cantar. E se o galo canta, essa igreja vai cantar. A minha virtude vai te tomar, a minha glória vai te pegar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda que de tudo que o homem fez, ele copiou do que eu criei. Se ele fez o avião, o que é avião? Avião é ciência. Mas para o homem fazer a ciência, ele teve que se espelhar na sabedoria. E a sabedoria criou o pássaro. E se a sabedoria não tivesse criado o pássaro, o homem não teria o exemplo do avião. Você acredita nisso? Glória a Deus, irmãos. A glória a Deus por esta palavra, porque tudo que o homem tem, ele cria dentro de tecnologia, ele cria dentro de ciência. É um homem que passa cultura para um outro homem, é um reitor que passa cultura para um doutor, é um doutor que passa cultura para um mestrado, é um mestre que passa cultura, aleluia, bendito é o Criador, aleluia, para quem está na faculdade, é cultura. O homem consegue passar a cultura dele, ele consegue mostrar
mostrar cientificamente, tecnologicamente, ele consegue mostrar a composição e tanta coisa, mas escuta o que Deus tem para pregar. Tudo que é ciência, bendito é o Criador, é caminho que o homem toma, mas a sabedoria, ela já edificou a casa. Ciência você adquire numa faculdade, numa escola, num supletivo. Você acredita nesta palavra? E olha o que Deus tem para pregar, para dar aula para uma mesma classe. Os alunos têm que estar no mesmo nível. Se ele é nível ginasial, ele tem que estar no nível ginasial. Se ele é ensino médio, ele tem que estar no ensino médio. Se ele é nível superior, porventura um professor, ele consegue dar aula para um doutor, e para uma criança de 4 anos não tem professor. Então dá glória para o meu nome. Eu trago aqui uma igreja inteira e dou a mesma aula, dou a aula para o doutor aprender, e eu falo da palavra para a criança de colo também entender. Se tem glória para me dar, eu pego um nível diferente, mentalidade diferente, ideologia diferente. É o velho que está pensando em se consagrar, é o moço que está pensando em casar, é a moça que veio buscar a confirmação do casamento, é o provado que precisa cantar, é o canceroso que precisa ser liberto, e Deus manda pregar. Eu agora, pelo poder desta palavra, eu estou secando um câncer dessa igreja agora. Os níveis são diferentes. Um com uma espiritualidade, outro com 40 anos em caminho, e outro que batizou semana passada. Com uma palavra eu encho toda essa aula. Que dá glória para o meu nome. Que para o mestre passar na faculdade, na escola, ou ele precisa da tela de um computador, ou ele precisa de um giz, de um quadro negro, mas dá glória para o meu nome. O que eu escrevo não é na tela, não é no quadro. A minha palavra está sendo escrita na tua alma. E o que eu vou escrever na tua vida em 2003, glória ao nome do Senhor, conseguirá entender quem tem o meu espírito. Eu vou escrever coisas novas, eu vou escrever virtude nova, poder novo. Eu abro um novo horizonte na tua vida, eu abro um novo caminho, eu te dou uma nova linguagem, eu te dou mais virtude, eu te dou mais poder. Aleluia, bendito é o Criador. A expectativa está na terra. O que será o ano que vem? O que vai acontecer o ano que vem? A economia está olhando, os contabilistas estão fazendo seus balanços. Pode pregar, os economistas, a terra, ela está na expectativa, e os que buscam a própria magia, eles estão procurando em meu próprio adversário poder e adivinhação. Eu quero falar alguma coisa para que a reportagem ouça e eu fique famoso. Então escuta esta palavra, bendito é o Criador. O que o diabo dá lá na frente ele cobra. Se acredita nesta palavra? O que Satanás dá para o homem, lá na frente ele cobra. Se ele dá impulsão, idolatria para o homem, subir num palco, pegar uma guitarra, um microfone e cantar, lá na frente ele cobra com a droga, ele cobra com a morte precoce, ele cobra com o suicídio. Se acredita nesta palavra? Se Satanás dá para o homem agilidade para jogar e se transformar num astro, ele cobra com a solidão, ele cobra com a velhice. Então tudo que o diabo dá, ele cobra. Mas entra agora dentro do meu espírito. Eu vou te dar o meu poder, eu vou te dar a minha virtude, oh minha glória. Olha o que Deus manda pregar agora. A 7 colunas da sabedoria, ela vai ser edificada nessa igreja, e dentro do 7, porque são 7 cores do arco-íris. Bendito é o Criador. São 7 igrejas da Ásia, são 7 diáconos do princípio, são 7 dias da semana, são 7 anjos que assistem diante de Deus. E olha o que Deus manda pregar. Dentro de 7 dias você vai cantar uma vitória. Dentro de 7 meses você canta uma grande vitória. Bendito é o Criador. Dentro de 7 minutos a minha glória vai passar aqui. Dentro de 7 minutos eu vou derramar do meu poder. O que tem no céu eu vou derramar para essa igreja. Bendita é a terra que ela quer gerar, bendito é o deserto, e quando é lançada uma semente na terra, aleluia, a intenção dela é gerar, aleluia. E muitas das vezes, irmão e irmã, você entenda que para alguma coisa gerar, ela tem que sofrer. E quando lança a semente debaixo da terra, a terra vai por cima e ela começa a sufocar, e as
semente olha para a terra e diz: terra, você pode me sufocar, mas eu provo para você agora, terra, que eu tenho força para vencer a quentura da atmosfera e até a própria falta de ar. Eu morro dentro de ti, mas depois da minha morte eu lanço um rebento, eu lanço uma muda, eu lanço um broto. Se tem glória para me dar, então escuta o que Deus manda pregar. Na época apostólica só nascia semente que era lançada em terra boa, mas escuta o que Deus manda pregar. Eu vou desafiar a própria natureza, a própria pedra e as próprias aves do céu, porque no tempo apostólico tinha muita semente para semear, e hoje eu tenho a semente certa. Então olha o que Deus manda pregar. Ainda que você esteja num lugar que seja duro como pedra, se foi eu que te semeei, no meio da pedra você vai crescer. Se tem glória para me dar, ainda que a tua vida esteja no meio das aves, se foi eu que te semeei, se a ave querer te picar, ela vai sentir a força do dom na semente da tua alma. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Pegue um dom, enterre ele debaixo da terra. E ainda que o dom ele tem o perfume da rosa, e você enterre ele numa terra de tiririca, e você comece a dar risada: ei, dom, cadê o teu perfume? Você pode ter certeza, se até na tiririca que é praga, se o dom de Deus tocar, ela tem cheiro de rosa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode pregar essa palavra, igreja. Bendito é o Criador. Pega o dom de Deus e faça dele uma semente. Bem-aventurado é o passarinho que picar aquela semente, porque o seu cântico excederá todos os cânticos, excederá o cântico do cardeal, excederá o cântico do roxinol, excederá o cântico da sabiá, excederá o cântico do canário, excederá o cântico, aleluia, do irapuru. Ouça, bendito é o Criador. Se o dom de Deus tocar numa alma, tocar num ser, tocar num corpo, a excelência começa a aparecer. E para terminar a palavra, tudo que é ciência, que é ciência? É duas torres sendo levantadas. Bendito é o Criador. E dois homens batendo no peito, uma nação batendo no peito. A maior torre, a maior economia, a maior símbolo da nossa força. O que é ciência? É avião voando em toda velocidade, chocando com a torre. Então olha o que Deus manda pregar. Ciência destrói ciência, ciência se choca com ciência, ciência acaba com ciência. Dá glória pro meu nome. A ciência subiu a torre, a ciência derrubou a torre. O que a sabedoria criar, não tem diabo que derrube. Acredita nessa palavra? Então prego todo poderoso. Eu arranco agora da tua mente toda ciência maligna, toda ciência animal e diabólica. E em nome de Jesus, a minha sabedoria, ela entra no teu coração agora. Deus seja louvado. Agora nós vamos esperar os dons de Deus. Você entendeu o que é o dom de Deus? Você entendeu, meu irmão, o que é o dom de Deus? Você entendeu o que é o dom de Deus? Como que é o dom de Deus? Existe projeto. A palavra já terminou. É só uma explicação. Veja bem, escuta bem. Eu vou te dar uma explicação de Deus. E como é que você vai buscar o meu dom agora? Escuta bem. Agora eu vou visitar minha igreja. Mas se eu chegar pertinho de ti, para te dar uma estrutura, você começa a bater, se espernear, eu mesmo vou entender que você não tem estrutura para receber o meu dom. Porque se eu dobrar o meu dom em ti, eu te mato. Vocês entendem o que é buscar o dom de Deus? Você entende? Se Deus te visitar com 40, eu vou ter força para aguentar 80. Se Deus te visitar com 80, eu vou ter força para aguentar 160. Se Deus chegar com uma potência de 40 e você já quase morrer ou matar quem está do teu lado, você vai ter 40 o resto da tua vida. Mas hoje eu lanço um desafio para os sábios que eu levantei por essa palavra. Eu quero te visitar não com 40, eu quero te visitar com 220, 380, 440. Eu quero fazer de você uma usina de energia, de poder e de glória.
tem estrutura para me aguentar. Se me aguenta inteiro dentro de ti, sem bater e sem pular, quem tem glória, dá glória. Agora veja também como que é o dom de Deus. Existem projetos que são rápidos. Sim, são projetos que são rápidos. Uma estrada vicinal é um projeto rápido que se faz e já começa a se usar. Você lembra? Olha lá no Rodonel. Você lembra quando começou a fazer? Quanta gente que não concordava. O que é isso? Onde que está a cabeça? Quando que vai ter um fluxo de carro desse jeito? Hoje alguém que não é daquele tempo está dirigindo o carro, está na Bandeirantes e precisa ir para Castelo. Tem o Rodonel. Então ele serve como uma interligação. Então vai ter projeto que eu vou começar na tua vida e a partir de hoje eu já vou terminar. Mas tem projeto de dom, de virtude, de estrutura que Deus vai te dar e os anos vão acabar. Glória ao nome do Senhor. Alguns que olhando poderão não entender, mas no futuro, aleluia, no congestionamento, no trânsito, vão entender que o que eu criei hoje não era para o dia de hoje, é para o futuro. Você acredita nisso? A igreja consegue acreditar nisso? É a mesma coisa quando vai criar uma hidrelétrica. É o IBAMA que contesta, é os recursos humanos, é o ambiente, a sociedade ambiental. Vai matar as cobras, vai matar as formigas, vai matar o jacaré, vai acabar com a fauna. Não concordo. Lança projeto para vetar, mas tem um projeto não, mas tem que fazer. E começa-se a construção. E quando vai a construção, é um operário que morre, é outro que morre. E alguém fala, eu não falei, está causando morte, está causando prejuízo. Mas quando termina a construção e quando começa a chegar a época do apagão e todo mundo fala, agora eu não tenho energia, a turbina começa a girar. Glória ao nome do Senhor. Eu fui implantada há tantos anos atrás, mas agora eu vou mostrar a minha força. Você acredita nisso? Então tem coisa que eu vou plantar hoje de você que não é para manifestar hoje, mas lá na frente a minha glória te tomará. Vocês estão entendendo de que forma busca o dom de Deus? O servo de Deus vai fazer oração e vamos esperar os dons de Deus. Juntos, no nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus em oração. Amém. O teu nome, o Deus do sete, o Deus das sete cores, das sete igrejas, dos sete cabeçais, dos sete diáconos, dos sete anjos, das sete semanas. Glória ao nome do Senhor. Tu é um Deus completo, tu é um Deus poderoso, tu é um Deus vitorioso. Derrama da tua dádiva, abre as portas da tua misericórdia, derrama do teu poder, derrama virtude. Aleluia, sela as almas com a promessa do Espírito Santo. Dá o dom da fé, dá o dom do amor, dá o dom de vencer, dá o dom de cantar. Glória ao teu santo nome. Dá o dom, Senhor, da paciência, da longanimidade, da misericórdia. Dá o dom para expelir os espíritos contrários. Dá o dom, Senhor, glória ao teu nome, para resistir o mal. Dá o dom para vencer. Glória ao teu nome. Dá o dom da plenitude. Dá o dom, derrama virtude no meio do teu povo. Derrama eloquência, derrama poder. Derrama da tua santidade. Permita que a tua glória, que é reservada para os serafins que voam diante do teu trono. E quando a tua glória toma o teu trono, os próprios anciões arranca a coroa da cabeça e deposita no teu trono a glória que toma o teu trono. Permita que o teu trono desça entre nós agora, que a tua glória nos tome, que a tua virtude nos tome, que a tua ciência nos tome, que a tua sabedoria nos tome, que o teu poder, e que sentindo a tua glória nós vamos chegar no céu. Ira la manta suya na la ira, uri canta suya na diante de mim, uri bantu sila kutanda basu habana kayana, larudando la kanda basu na ina viagruna, ergadando ila basu na luz kurianda, urra canto lo vore, cantigo le pranta la muriante di ma, unti ante l'orto
mandante la muria, Urica la sola manta la manda la ia, ira bomba bagazando la mando, bagando cababa do rubada, anda cabeba banzo la manda cairana munda, anda gazuma na bamba doce na anda combate de re, Guido Shirante la diosa da aqui, arrucanda assim pela cama, era bambu cachelo ma levante cuore mio, anda che la manda de casero verdade, levanta su la mia, gloria di tuo nome, alleluia, gloria Gesù, stata altura, bendito il tuo nome, gloria a Dio, alleluia, santo, 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 santo és tu, gloria a Dio, alleluia, santo, santo, santo és tu, gloria a Gesù, gloria, 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 gloria ao teu eterno nome, alleluia, 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 gloria a Jesus, gloria a Deus, alleluia, santo, 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 e pela mão la mandalaria, gloria a Jesus, alleluia, 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 santo, santo, Deus eternamente seja louvado. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados, direito da vida eterna, que fora ele fiel até o fim, junto com todos vós, cantaremos ainda que nunca foi cantado. Sou grato a Deus nessa noite pela sua paciência, pelo seu amor, pelo seu carinho, por todo o bem que nós temos alcançado das mãos de Deus. Estou feliz nessa noite de estar congregado juntamente a todos vós. Confesso que quando eu recebi o convite para estar aqui, meu coração se confundiu e eu voltei no tempo. O Senhor visitou meu coração. Saí da cidade de Ferraz de Vasconcelos, da onde eu passei, da minha comum congregação, Jardim Alexandre, aonde o Senhor me levar. Eu trago e levarei as nossas saudações, aonde o Senhor me levar, com a santa paz de Deus. Sou grato a Deus, irmãos, em rápidas palavras, sim, tomar o tempo da santa palavra e dos irmãos que ainda estão aqui. Eu agradeço a Deus. Quando eu nasci, no ano de 86, não tive o privilégio de nascer um lar cristão. Meu pai, com 35 anos de idade da sua vida, sofrendo um derrame dentro da minha casa, no ano de 91. Eu olhei meu pai desfalecer em cima de uma cama, conversando com a minha mãe, dizendo que já não tinha mais possibilidade para nós cuidarmos da nossa mãe, para nós crescer, ter um estudo, uma faculdade. Eu com 5 anos olhava com meu pai, eu não entendia nada, eu perguntei para ele para onde é que ele ia, e ele me falava que ele não sabia para onde é que ele ia, mas que era para eu crescer e ser alguém na vida. Dou graças a Deus nessa noite, porque naquela noite minha mãe fez a comida, deu na boca do meu pai, ele comeu, dormiu e não acordou mais. Veio aparecer na nossa casa, deixou minha mãe viúva com 28 anos de idade. Mãe de 4 filhos, pagando aluguel. Irmão, só sabe o que é a fome que um dia passou por ela. E a fome um dia visitou a minha casa. Mas eu agradeço a Deus, nesta noite, de que nós queremos transpassar dessa igreja, é um sentimento de alegria. Porquanto, com 5 anos de idade, um dia conversando com o menino, brincando com ele, numa época como essa, chegando no mês de agosto, o mês do Dia dos Pais, meu coração cortou, porque eu não tinha um pai para dar um presente. Mas quando eu brincava com aquele menino, ele olhou para mim, percebeu minha tristeza, me fez uma pergunta: meu amigo, você está triste? Eu disse: não estou triste. Eu estou vendo que você está triste. E eu falei para ele: eu estou triste porque eu não tenho pai para dar um presente. E esse é o primeiro ano que eu vou passar a ser o meu pai. Quando eu falei aquelas palavras, aquele menino de 5 anos olhou no fundo dos meus olhos e disse: meu amigo, não fica triste, porque hoje eu vou te convidar para você na igreja da minha mãe, porque lá tem um Deus que é um pai, que é um amigo, que é um conselheiro, e ele
deixar você sozinho, glória ao nome santo do Senhor. Irmão, resumindo tudo, entrei dentro da igreja e a única coisa que eu guardei dentro do meu coração, porque eu na igreja cantava no último hino, o hino 79, hoje no Inário Novo é o hino 15, falava essas palavras: ó alma que choras com grande amargor, se queres socorro, recorre ao Senhor. Foi aquilo que eu guardei dentro do meu coração naquele culto. Fui embora para minha casa, irmãos, num dia, no final de ano, daquele mesmo ano, quando a fome novamente visitou a minha casa, não tínhamos nada para comer. Minha mãe chorando, falando que aquela noite nós iríamos dormir com fome. Alguém bateu palma no portão da minha casa. O céu já nos assistia. E ele, movimentando a terra, ele tomou o coração de uma mulher de Deus, bateu na porta da minha casa, me fez um convite. Está vindo os irmãos aqui em casa. Nós vamos cantar uns hinos, louvar o nome de Deus. Vem na minha casa. Criança ainda, fui correndo até minha mãe. Está indo os irmãos na casa da serva de Deus. Disse que vai cantar uns hinos. Minha mãe olhou para mim chorando e ela me disse essas palavras: meu filho, se lá vai cantar uns hinos, louvar o nome de Deus como você está falando, lá vai ter comida. Vai naquela casa, come, depois você volta para casa. Hoje você não dorme com fome. Eu agradeço a Deus que a intenção da minha mãe era uma e a intenção de Deus era outra. Cheguei naquela casa, esperando a hora da comida chegar. Mas quando chegou no momento santo daquela visita, chegou o irmão deficiente visual, sentou no meio da conversa e disse: irmã dona da casa, a irmã tem órgão dentro da casa? Eu tenho, posso tocar no teu órgão, tem toda a liberdade. Quando aquele deficiente visual sentou naquele órgão, a boca dele se abriu, já não era mais a boca dele, e sim era a boca de Deus. Glória é o nome do Senhor. Saiu da boca daquele santo homem de Deus. Menino, hoje o Senhor mandou tocar o hino para o menino que está aqui dentro. Que você nem crente você é, menino, e você não sabe nem que é vida eterna ainda. Mas quando você tinha 5 anos de idade, Deus levou embora dessa terra quem você mais amava, que era o teu pai. Ali eu sabia que era comigo, as lágrimas verteram da minha face. Da boca daquele santo homem de Deus saiu essas palavras: completarás 8 anos de idade, o Senhor vai selar a tua alma com a promessa do Espírito Santo. Aos 9 anos de idade, o Senhor vai te chamar você nessa graça sem gloriosa. Com 10 anos, o Senhor vai te colocar você no meio de uma orquestra para você tocar. Tendo condição ou não tendo condição, o Senhor vai te colocar você dentro de uma faculdade para você estudar. E aonde a tua mente nunca imaginou entrar, é lá que Deus vai te levar. O Senhor cumpriu gradativamente tudo na minha vida. Com 8 anos de idade, minha mãe chegando do serviço e novamente as lágrimas caíam da face da minha mãe. Chorava porque nós não tínhamos nada para comer. Mas quando ela olhou e perguntou e disse para mim: meu filho, vai no moço da padaria e pergunta se ele tem um pão para vocês comer nessa noite, nem que for duro, porque em casa não tem nada para comer. Mas quando minha mãe falou essas palavras, eu olhei para ela e disse: mamãe, hoje eu não vou obedecer a senhora. O que você está me dizendo? Eu disse: mãe, hoje eu vou orar ao Deus que eu estou servindo, e eu tenho certeza que esse Deus, ele vai fazer uma obra, um milagre dentro da nossa casa, e nós vamos glorificar o nome de Deus. Mas eu não sabia orar, prostrei o meu joelho, da minha boca saiu essas palavras, foram simples: Papai do céu, a minha casa está com fome, nós estamos com fome, não deixa nós dormir com fome não, Papai do céu. Mas quando eu falava essas palavras, eu avistei quando um clarão de branca apareceu na minha frente. Daquele clarão uma voz saiu dizendo: menino, menino, por que você chora? E eu comecei a conversar com aquele clarão e eu falava para ele: eu choro porque a minha casa está com fome. Ele dizia: menino, não precisa mais chorar. E eu perguntava por que eu não preciso mais chorar. Porque eu estava lá no céu, menino, quando vi Deus fazer um presente bem bonito. Olhei pro anjo do lado esquerdo, olhei pro anjo do lado direito, e eu perguntei para aquele anjo: vocês sabem o que Deus está criando? Ele maneava a cabeça dizendo: não, nós não sabemos o que Deus está criando. Mas olha, menino, Deus falou para mim: Gabriel, vem até aqui, Gabriel. Você está vendo aquele menino lá embaixo? Sim, eu estou vendo. Esse presente eu fiz para ele. Entrega na mão dele e fala que foi eu que mandei dar para ele. Aleluia, toma, menino, o teu presente. Abre o teu presente que
que Deus mandou te dar. Na hora que eu peguei aquela caixinha na minha mão, a minha mãe olhando assustada, sem entender o que estava acontecendo. Na hora que eu desembrulhei aquele presente, Deus me selou com a promessa do Espírito Santo. Eu chorava, manifestava e a glória de Deus me visitava. Igreja, dou graças a Deus que quando aquele clarão se transformou numa mão dizendo: menino, já estou indo embora, a minha missão já terminou, esse anjo não vai embora, porque a minha casa ainda está com fome. Mas quando ele estava partindo, ele gritava: menino, amanhã cedo Deus supre a tua necessidade. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Fui dormir chorando no outro dia, 5h30 da manhã, cachorro latindo no quintal da minha casa. Levanta minha mãe para ver o que está acontecendo. Retorna ela chorando, com lágrimas nos olhos, ela gritava: meu filho, acorda. E eu perguntei: mãe, o que está acontecendo? Quem te contou que Deus ia suprir a nossa necessidade? Eu disse: mãe, foi o anjo Gabriel que me contou, então corre no quintal de casa, vai ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei no quintal da minha casa, tinha uma cesta básica bem grande. Do outro lado tinha um saco de pão. Quem supriu a nossa necessidade? Deus Pai supriu a nossa necessidade. Eu agradeço a Deus. Minha mãe, sem acreditar que era Deus que havia feito aquela obra, completei 9 anos de idade. No domingo de manhã cedo, ensolarado, eu levantei e disse: mamãe, hoje eu quero ir congregar na congregação do Brás. Ela disse: filho, você só tem 9 anos de idade, de casa você não vai sair. Depois que você conheceu esse Deus, você ficou louco. Mas minha mãe começou a lavar louça, eu percebi que ela estava desapercebida. Eu bem devagarzinho fui saindo da minha casa de chinelo de dedo no pé. Consegui saí correndo para a cidade de Ferraz. Perguntei aos homens que passavam na rua: eu preciso chegar na congregação do Brás, como que eu faço? Alguém me informou. Passei por debaixo da catraca, entrei no trem de São Paulo, eu fui embora. O menino sozinho de chinelo de dedo no pé. Cheguei dentro da congregação do Brás, estava atendendo aquele batismo nosso irmão Cláudio Condônio, ancião da Água Rasa. Eu sentado no meio da orquestra, entendendo essa glória que hoje está no meio dessa igreja. Igreja, tem um pai que está aqui dentro, tem uma mãe que está aqui dentro. Abre a tua boca e dá glória para o teu Deus. Eu vi escrito sobre essa igreja hoje: conversão, dá glória, vida eterna e perdão, dá glória. Cantor que sai, vete cuero, saleva galhotim. Oh, graças a Deus, sentado no meio da orquestra, olhando o transcorrer daquele batismo. Quando estava terminando mesmo, servo de Deus anunciava: igreja, vou sair das águas agora. Se ninguém mais sente de se batizar, vamos encerrar por aqui. Mas quando ele estava terminando, ele anunciava para a igreja: o Senhor pediu para cantar mais um hino, e por onde você andar, nunca mais você vai se esquecer dele. Igreja, canta na comunhão o hino 79, que diz: o alma que choras, o grande amargor. Eu lembrei no ano que o Senhor me levou pela primeira vez dentro da casa de Deus, no ano de 91, saí correndo pela escadaria da Santa Congregação. Na metade da escada, o ancião me parou e disse: menino, quantos anos que você tem? Eu disse: irmão, tenho 9 anos de idade. Cadê a tua mãe? Eu disse: minha mãe não é crente. Menino, cadê o teu pai? Eu falei: meu pai já faleceu. Menino, quem te trouxe aqui? Eu falei: irmão, Deus me trouxe aqui. E o que você quer? Eu falei: eu quero me batizar. Quando ele ia falar que eu não podia por causa da minha idade, essa glória que está no meio dessa igreja nessa noite, ela me consumiu naquele dia dentro daquela igreja. Uma linguagem nasceu na minha boca, porque quando a linguagem ela chega, o poder de Deus, ninguém fala diante da glória de Deus, ninguém fala diante da glória de Deus. Dou graças a Deus, já não tinha mais como me segurar. Fui descer nas águas do santo batismo, ainda muito pequeno. O Santo me pegou no colo, me ergueu sobre as águas. Igreja, vocês estão vendo esse menino? Hoje ele está morrendo pro mundo e está vivendo para Deus. Eu agradeço a Deus. O Senhor me chamou na graça. Glória a Deus. Com 10 anos me colocou no meio da orquestra para tocar no culto à noite.
me entregou a carta da minha oficialização na palma das minhas mãos. Esse ano estão se completando 22 anos que Deus tem me chamado nessa graça santa e gloriosa. Menino simples, pegávamos no final da feira, era o nosso alimento dentro da nossa casa. Foi por muitos anos, saí do colégio, prestei uma prova, ganhei uma bolsa 100% no curso de contabilidade. E esse ano, por grande misericórdia de Deus, o Senhor entregou um presente nas minhas mãos. Um menino da periferia, que não tínhamos o que comer dentro da nossa casa. O Senhor me entregou uma faculdade de Direito na palma das minhas mãos. Dá um glória a Deus nessa noite. Dá um glória a Deus nessa noite. Ia la managa, lia la managa, lia la manapalaga, ula casala manaria, representa o consolo. Oh, graças a Deus, bem rapidinho, glória a Jesus. A faculdade de contabilidade, para quem não crê, para quem não acredita, Carlos Drummond de Andrade, fica no Carrão em São Paulo. O Senhor marcou essa obra na minha vida, vai lá, testificar do milagre que eu vou contar aqui agora. Tem muito carnal que não acredita. Alamanaga, dá glória a Deus. Abacaçucinai, estou sentindo o poder de Deus aqui. O Mandagaiô, Alamaia. Entretanto, da universidade, só Deus sabe como é que foi o início das minhas aulas. Recebi o convite para ir no barzinho. O Senhor não visitava o meu coração. E quando o tempo passou, um dia eu falei para uma jovem: vocês vão descobrir por que eu sou diferente de vocês. Irmão, o Senhor nunca colocava no meu coração e dizia que eu era crente. Não por vergonha, não achava o tempo certo ainda. Um dia a professora chegou dentro da sala de aula e disse para os alunos: presta bastante atenção. Hoje nós escrevemos a redação. Nós vamos para o intervalo. Eu estou vendo que vocês estão com muita dificuldade na escrita. Nós vamos para o intervalo, retornaremos. Eu vou relatar essa redação para vocês. E eu quero ver onde que cada um está com dificuldade. Eu vou apresentar a sala de aula para melhorar na escrita. Eu abaixei a minha cabeça. Eu disse: Deus, eu não tenho nada para escrever nessa redação. O que eu vou escrever? O Senhor visitou meu coração. E como voz humana, eu escutei uma voz que dizia: meu filho, escreve na comunhão o hino 384, Senhor, o hino 384 escreve na comunhão. Pega a caneta, hoje no Inário Novo é o hino 121. Peguei o papel, a caneta e comecei a relatar: o meu socorro vem do Senhor, que é do universo criador. Tudo se move com seu poder e sempre por ele de vencer. Mas quando eu fui começar a relatar, não para meu guarda de Israel, nem dos que nele ele é fiel. Se eu for humilde, me guardarás. Irmãos, a presença de Deus, que já nos visitou desde o início desse santo culto, ela nos tomou dentro daquela sala de aula. Já não tinha jeito. Quando a presença de Deus, ela nos visita, a lágrima cai da nossa face. E a moça que percebeu que tanto me insistia para ir no barzinho, sair para a balada, ela olhou que a lágrima caiu. Ela me fez uma pergunta: Leandro, você está chorando? Eu disse: não estou chorando. Leandro, você está chorando? Eu disse: olha, moça, porque ainda hoje todos vocês vão descobrir por que eu sou diferente de vocês. Terminei aquele hino, entreguei na mão da professora. Vamos para o intervalo, voltamos o mesmo. A professora, com as redações na mão, começou a relatar redação por redação. Mas quando ela chegou na minha redação, ela disse: pessoal, essa aqui é a redação do Leandro. Presta bastante atenção no que foi que ele escreveu, dizendo essas palavras: o meu socorro vem do Senhor, que é do universo criador. Tudo se move com seu poder e sempre por ele de vencer. Não dá meu guarda de Israel, nem dos que nele ele é fiel. Se eu for humilde, me guardarás e para a glória me levarás. Ela não conseguiu ir para o segundo verso, porque as lágrimas caiu da sua face, a sua boca se abriu, ela gritou no meio da sala de aula: Leandro, Leandro, vem aqui na frente, conta para nós o que foi isso que você escreveu. Igreja, eu já não sabia quem estava do meu lado esquerdo, quem estava do meu lado direito. A glória que hoje está dentro dessa igreja, hoje é noite de milagre. Abre a tua boca e dá um grito de glória e agora. Ia la managa, ia la managa. Oh, graças a Deus.
entrando dentro daquela sala de aula, mas você consegue imaginar a sala, irmãos, ali sim, eu posso dizer que nós estávamos diante de pedras, porque está escrito, é bíblico. Se nós não cremos, Deus toma das pedras e elas clamam. Glória a Deus. Dou graças a Deus que quando eu cheguei lá na frente, um dos alunos, eu falei, isso aqui é o hino da minha igreja. Se vocês quiserem, eu vou cantar isso para vocês. Se não, eu já vou me sentar. Um dos alunos levantou correndo, desesperado, ele gritava, Leandro, canta para nós o hino da igreja. Nós queremos ouvir você cantar. A igreja me perdoa. O Senhor me visitou. Quando eu peguei aquele papel, olhando para aquela grande multidão, o Senhor mandou dizer, o meu socorro vem do Senhor. Eu perguntei para ela, reitora, me fala alguma coisa. Ela disse, Leandro, eu preciso te falar. Há 25 anos eu sou parada dessa graça